Olá pessoal, vou estar fazendo aqui exercício de cálculo, né, sobre os sólidos de revolução, tá? E o cálculo de volume envolvendo dois gráficos. Então aqui eu tenho duas funções, tá? Uma função que é y igual a raiz de x e a outra que x é igual a 4. E aí eu tenho que achar esses pontos no gráfico e traçar um gráfico para saber o volume que tem entre esses dois gráficos, tá? Esse gráfico de x igual a 4 ele é um gráfico, né? Ele é uma linha reta que diz que todos os pontos pertencem ao x igual a 4, tá? Então, uma linha reta assim, com todos os pontos no 4. E o y igual a raiz de x, ele vai ser uma parábola, tá? O que a gente precisa saber, né? Os pontos que se cruzam no gráfico. Então, eu preciso saber o ponto que esse gráfico se cruza no ponto 4, né? Tá? E aí, se eu fizer substituir o x por 4, né? Fizer assim, ó, y igual a raiz de 4, eu vou ter que y igual a 2, beleza? Mais ou menos 2, né? Então, eu vou ter um ponto aqui, ó, a função de x, e eu vou pegar o ponto do zero aqui, né? Se eu fizer y com o x valendo zero, vai ser zero, tá? Então eu tenho dois pontos aqui. Eu poderia chutar um, dois, três pontos e ir traçando aqui, mas o que me importa é os pontos que se cruzam os dois gráficos, né? E aí eu vou ter com metade de uma parábola assim, beleza? Vou tentar melhorar aqui. Algo mais assim, crescente e reto, tá? E aí eu tenho o que descobrir o volume dessa região aqui. Esse objeto, né? Eu posso fazer uma revolução dele no eixo X. Então, o que eu tenho aqui no gráfico, né? Eu tenho uma parte assim, né? Tem uma parte assim, tá? Como é que eu rotaciono esse objeto no eixo X? Eu tenho que imaginar uma linha imaginária aqui, que é o eixo X, ó. Então, pensa que tem uma linha imaginária aqui. E aí eu vou espelhar essa parte azul igualmente para o outro lado aqui. Então, vou desenhar essa parte azul simetricamente do outro lado. E aí, o ponto de fechamento aqui eu fecho fazendo como se fosse um cilindro aqui. E aí eu vou ter a revolução desse objeto, tá? E a integral ela vai calcular o volume desse objeto aqui, beleza? Que integral que a gente usa, né? A integral que a gente usa para calcular o volume, ela é integral de π vezes f de x ao quadrado dx. Eu também posso jogar esse π para fora e falar que a integral é π integral da função ao quadrado dx. Essa função é definida, né? Então tem um ponto inicial e um ponto final aqui, A e B. No caso desse exercício, para eu descobrir o volume, né, eu vou ter que fazer uma integral definida da função raiz de x de 0 até 4, tá? Que é essa parte aqui. Então ia ficar dessa forma. Volume. Eu vou colocar o π para fora, que é uma constante. π integral de 0,5
ponto inicial, ponto final, 4. Pela função, que é a raiz de x ao quadrado dx. Resolvendo isso aqui, né, primeiro, vou copiar aqui, faz a integral, 0 a 4. Raiz de x ao quadrado é x, tá? Então aí fica x dx. E aí eu vou fazer a integral de x. Então, π para fora. Quando a integral é como, né? Esse x está elevado a 1 aqui, eu tenho que somar no expoente e dividir, né, pela essa soma, tá? Que aí ficaria x ao quadrado sobre 2. Então aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2. E como é uma integral definida, quando eu faço a integral, né, não acabou ainda, né? Aqui eu resolvi a integral, mas ainda tenho que substituir os pontos, né? Aí eu faço essa barra paralela, 0 a 4, o dx não tem mais, tá? E aí eu tenho que fazer o de cima, substituir o valor do de cima, menos o valor de baixo. Como aqui embaixo é 0, eu só vou fazer a substituição pelo 4 aqui. Então vou substituir o 4 aqui, tá? Que ficaria π vezes 4 ao quadrado sobre 2. Isso vai me resultar em 4 ao quadrado dá 16, sobre 2 dá 8. Né? Então dá 8π aí, o cálculo de volume dessa bala aqui, né? Parece uma bala, né? Tá? Bem simples aí esse exercício.